A Constituição de 1891, tema desta aula, foi promulgada durante o governo provisório. Ela começou a ser escrita já em 1889, quando o governo nomeou uma comissão para elaborar o projeto da Constituição. 3 projetos foram elaborados, mas foram conciliados em um só e entregues ao governo em 1890. O Congresso Constituinte foi eleito em setembro e, em fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana foi aprovada, aos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Os principais autores dessa Constituição foram Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Ela deu muita autonomia aos municípios e às antigas províncias, que passaram a se chamar Estado. Os estados agora poderiam ter sua própria Constituição, eleger seus governadores, criar orçamentos e impostos votados pelas assembleias estaduais, fazer empréstimos no exterior e organizar suas próprias forças militares. Eles poderiam, então, se organizar de acordo com seus interesses, desde que não fosse contra a Constituição Federal. A União deveria cobrar os impostos de importação, criar bancos emissores de moeda, organizar as Forças Armadas Nacionais e intervir nos estados para restabelecer a ordem, a fim de que se mantivesse a forma republicana federativa. A Constituição estabeleceu a descentralização dos poderes, instituindo o poder legislativo, judiciário e executivo, que seriam independentes entre si. O poder moderador, símbolo do império, foi excluído. Os membros do executivo e do legislativo poderiam ser eleitos pelo povo. O presidencialismo foi o regime escolhido. A população, por meio do voto direto, poderia escolher o presidente e também o vice-presidente. Eles não poderiam ser reeleitos para o seguinte mandato, somente para mandatos posteriores. O voto continuaria sendo não secreto, porém deixou de ser censitário, mas analfabetos, mulheres e mendigos continuariam sem poder votar. A Igreja e o Estado teriam se separado definitivamente. As eleições não ocorreriam dentro da Igreja, o Estado não poderia mais interferir nas escolhas de líderes religiosos. O país não teria mais uma religião oficial. O Estado seria responsável pela educação, criando várias escolas públicas de ensino fundamental e intermediário. Os privilégios aristocráticos deixaram de ser reconhecidos. As instituições monárquicas foram abolidas, os senadores deixaram de ter cargo vitalício, passando a ter mandato de 9 anos, enquanto deputados teriam de 3 anos e presidente de 4 anos. Poderiam se candidatar homens com mais de 21 anos, mas com as mesmas exceções estabelecidas para os eleitores, ou seja, não poderiam se candidatar mendigos, analfabetos, soldados, religiosos, sujeitos ao voto de obediência. O poder legislativo era formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Constituição apresentou diversos princípios liberais democráticos, que estavam presentes na Constituição norte-americana. Porém, eles não colocaram esses princípios em prática, devido à influência das oligarquias latifundiárias na redação do documento. Eles tinham interesse na descentralização do poder e no fortalecimento das oligarquias regionais. A Constituição, assim como a instauração da República, não alterou a estrutura socioeconômica brasileira e grande parte da população continuaria à margem das escolhas políticas e continuou não exercendo sua função como cidadão.